Então, boa noite. É uma alegria encontrar vocês, né? E alegria encontrar pessoas novas, né? Então, isso mostra o quanto a gente conseguiu despertar novos interesses, né? E hoje a gente começa uma trajetória importante, uma trajetória que tem que ser feita com 3 P's, né? Tem que ser feita com paciência, tem que ser feita com permanência e tem que ser feita com persistência, né? Então, uma trajetória que ela não precisa de pressa. Aliás, a sociedade do cansaço, que é a sociedade que a gente vive hoje, ela é fruto dessa pressa, dessa urgência de sempre estar focado no futuro ou no passado e descolado do presente. Então, aí, quando as pessoas adentram uma escola iniciática ou adentram um conhecimento esotérico, elas passam a não querer trabalhar com fundamentos. Elas vêm com aquela urgência do cotidiano, com aquela preocupação em pensar no futuro, e isso leva eles a esquecer o fundamento. Não é? Sem fundamento não se constrói nada. Então, as pessoas elas querem, por exemplo, estudar Cabala, mas não quer ler sobre Cabala, não quer. Ela quer logo fazer o operativo, né? Ela quer, por exemplo, olhar o tarô e ela quer logo fazer o operativo. Ela quer, enfim, dependendo da escola que tu entra, parece que as pessoas acreditam que elas têm direito de ter aproveitamento de crédito, que elas não precisam passar pelas etapas de fundamento, de alicerce, para compreender determinadas condições, determinados ensinamentos, e compreender, sobretudo, os princípios espirituais subjacentes ao ensinamento. Parece que elas acreditam que elas não têm tempo para isso, elas querem logo o operacional, elas querem logo perguntar qual é o tarô, qual é o melhor, como é que se joga, para que se faz. E, aliás, lembrando disso, não é para isso que a gente vai conversar esses encontros aqui, né? Então, há uma certa impaciência com o trabalho de fundamento, né? Então, há um comportamento, parece o de criança, né? Eu já sempre falo isso. Então, o cidadão, ele compra um violão e ele quer logo tocar. Aí, quando não toca, aí diz que o violão é difícil, né? Esquecendo que entre o violão e ele tem que ter uma cumplicidade. E essa cumplicidade é fruto da experiência. E essa experiência começa reconhecendo a escuridão, reconhecendo o erro. Que no princípio era escuridão, por isso que depois se fez a luz. Então, no princípio, não havia discernimento, né? Então, se eu vou tocar o violão e eu desconheço o princípio pedagógico do erro e do acerto, quando eu só quero acertar, quando eu só quero tocar de imediato, tá? Quando eu só quero tocar de imediato, então aí eu estou esquecendo do fundamento. No caso do violão, eu começo a ter fundamento quando os meus dedos começam a calejar, começam a doer. Aí os primeiros fundamentos aparecem quando a ponta do meu dedo ela está quase sem sensibilidade. Parece uma unha que nasceu em cima. Aí digo, agora eu já não sinto mais o meu dedo calejado. Tá? Então eu experimentei. Né? Andar de bicicleta, por exemplo, idem. Né? Eu aprendi a andar de bicicleta muito tarde.
mas sempre porque com medo de cair. Né? Então, qualquer ensinamento que vocês adentrem, se não tiver os 3 P's de paciência, persistência e permanência, enquanto não se comportar como um copo vazio, não vai poder receber. Não vai poder receber. Porque a priori se considera que já está abastado, que já tem o bastante, e quer só o que não tem. Né? Então, é lento. Tá? É lento, então é um trabalho lento, é um trabalho que prima pelos fundamentos. Né? Pelos fundamentos. Então, eu vou compartilhar com vocês, apesar de alguns de vocês já terem percebido, já terem visto, quem não viu vai ver agora, né? O que eu tentei compartilhar com vocês. Né? Então, eu fiz um cronograma, né? Um pequeno cronograma, né? E esse cronograma ele é composto de 27 encontros, de certa maneira, 27 encontros. Né? Sendo que eu diria que os 5 primeiros eles são fundamentais. Não estou dizendo que os outros não são. Está entendendo? Porque os 5 primeiros, nós vamos trabalhar determinados fundamentos importantíssimos para compreender, para ter uma visão dessa relação entre Cabala e Tarô, né? E do Tarô como sendo o sistema simbólico que vai ajudar-nos a fazer os caminhos entre as sefirós. É com esse o propósito que pensei. Né? Para aqueles que nos acompanharam nos primeiros 10 encontros, onde nós falávamos de uma introdução da Kabbalah, né? Nós falávamos da necessidade de começar agora a pormenorizar. E um dos caminhos para pormenorizar significa percorrer esses 22 caminhos, que com as sefirós são 32, né? E utilizando um sistema simbólico que nos ajudasse, que fosse muito semelhante à Cabala, que dialogasse com a Cabala e que nos ajudasse a entender qual é a experiência espiritual que eu vou fazer de uma sefiró para outra. Né? De uma sefiró para outra. Então, por isso que, inicialmente, é preciso ter uma mínima noção dessa relação entre símbolo, mito e arquétipo. Depois, entre Cabala, Tarô e experiência espiritual. Depois, árvore da vida e arcanos menores, as sefirós. Árvore da vida e arcanos menores 2, que são os 4 mundos, os naipes. E, fechando, a árvore da vida e os arcanos maiores, os 22 caminhos. Né? Aí depois, cada encontro é um caminho. Né? Então, a proposição disso, ela tem um elemento pedagógico. Né? Todos nós já vimos um tarô. Né? Todos nós com uma maior ou menor intensidade, nós nos familiarizamos com o tarô, seja na televisão, seja no jornal, seja em livro. Apagou a minha câmera. Voltou. Seja em jornais, livros, internet, todos nós temos um olhar com o tarô. Igualmente da Kabbalah. Não são coisas estranhas para a gente. Né? Não são coisas estranhas, mas eu não sei. Não são coisas estranhas, mas ao mesmo tempo elas se tornaram coisas corriqueiras que perderam, elas passam a perder um sentido que elas deveriam ter. Né? Tá? Então, é um pouco essa trajetória, né, que eu acredito que é importante a gente traçar num trabalho, volto a repetir, um trabalho, esses encontros que eu vou passar, eles nada mais são do que um trabalho de fundamento, né, onde eu procurarei compartilhar com vocês o pouco que eu vi, o pouco que eu li, o pouco que me ensinaram.
né? Na certeza de que é tão somente a pontinha do iceberg. E é um convite a vocês seguirem, a vocês trabalharem, né? Então, é com isso que eu dou as boas-vindas para vocês, agradeço por terem acreditado na proposição, por estarem aqui, né? E já falei nos outros encontros, para mim, o esforço de estar aqui é um mérito muito grande, né? Porque eu penso que a gente, cotidianamente, a gente sempre marcando no mesmo dia, mesmo horário, as mesmas pessoas, começa a se criar uma coisa que, na linguagem esotérica, se chama uma egrégora, e eu penso que isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo, né? Isso acontece. Tá? Então, muito bem, eu vou compartilhar a tela agora da exposição, né? Lembro que os encontros são gravados, né? Depois eu vou disponibilizo, né? Disponibilizo lá no grupo, né? Isso aí é tranquilo, né? É tranquilo. Então vou agora compartilhar a tela com vocês, né? Cadê? Pra gente começar o nosso encontro, né? Porque por enquanto, cadê? Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Tenho que abrir primeiro a exposição para depois aparecer. Não é isso aqui que eu quero que apareça. Cadê minha tela? Então, eu sempre vou postar Cabala e Tarô, uma introdução, aí o subtítulo do tema, né? Então, hoje nós vamos trabalhar essas três coisas, né? Ou pelo menos conversar um pouquinho sobre símbolo, mito e arquétipo, né? Então, há um padrão, né? Sempre as elaborações, elas sempre são acompanhadas de um momento trino, né? Então, o símbolo, ele sempre é a linguagem que é utilizada para contar um mito. E o mito é uma história que eu tenho para compreender determinadas situações do ser humano, no caso, o arquétipo. Então, símbolo, mito e arquétipo estão juntos. Estão juntos. Tá? Por isso as três coisas aqui. Tá? E é sobre isso que vamos conversar. Mas primeiro, nós precisamos entender o seguinte, né? Que houve um tempo onde o que predominava era uma sabedoria perene, né? Uma sabedoria perene. Então, essa sabedoria perene, ou até um título de um livro do mesmo autor que escreveu 1984, né? Aldous Huxley, sabedoria perene. Então, essa sabedoria perene era uma sabedoria que nasce a partir de voltar para dentro. Então, ela nasce a partir de meditação, de contemplação, de pensar questões profundamente existenciais, tipo, de onde nós viemos, que é a origem, né? O que nós somos, que é a criação, né? Como é que nós fomos formados, que é a formação, e como é que está esse mundo que nós vivemos, a manifestação, né? Então aqui eu tenho os 4 mundos cabalísticos, da origem, da criação, da formação e da manifestação, né? E aí a sabedoria perene, ela sempre se debruçou sobre isso, né? Sobre a condição humana, sobre o que torna o ser humano humano.
E o que é a condição humana? Né? Qual é o componente divino que essa condição humana tem e qual é o componente que também humano que ela tem? Né? Então, durante muito tempo foi assim, eu diria que foi até mais ou menos a morte do Sócrates. Né? Porque até a morte do Sócrates, mais ou menos. Né? Por quê? Porque até antes, tu pegava, por exemplo, Platão, Tales de Mileto, os pré-socráticos mesmos, né? Os próprios, muitos gnósticos que também viviam assim, né? Que tinham seitas gnósticas, né? Então, não tinha essa separação. Os escritos de Platão, por exemplo, tu tira coisas para a religião, para a filosofia, para a ciência, para a arte, né? Então, ele tira para várias coisas. Não havia essa fragmentação do conhecimento. Né? Com a morte do Sócrates, o que vai acontecer? Vai ter essa fragmentação do conhecimento, dessa sabedoria perene. Tá? Ela deixou de ser una e passou a ser fracionada. Então, tu vai ter um conjunto de especialistas, que vão focar na filosofia, mas não na filosofia tal como Platão ou Sócrates, o Sócrates falava, que era uma filosofia enquanto modo de vida e experiência espiritual que brotava do teu experimento contigo mesmo. Não. Agora, essa filosofia vai ser predominantemente os sofistas, né? Que é a turma que ensina a filosofia. Né? Que ensina a filosofia. Então, eles não experimentaram aquilo, mas eles estão ensinando aquilo. É bem diferente. Né? Aí, então, tu vai ter, depois da morte do Sócrates, esse fracionamento em 4 grandes troncos, digamos assim, que dialogam entre si. Mas, mais do que dialogar, eles brigam entre si. Né? A religião briga com a filosofia briga com a ciência briga com a arte briga com a filosofia. Né? É uma briga por quê? Porque se antes havia uma sabedoria perene, isto é, como diz do lema da sociedade teosófica, né? Não há religião superior à verdade, né? Porque a verdade era uma só, né? A verdade era uma só, que era essa sabedoria perene, né? A partir da morte do Sócrates, eu vou fracionar esta verdade. Né? E aí, junto com isso, eu caminho para um processo grotesco de desencantamento do mundo. Né? Então, o mundo passa a dar passos largos para um modo societal onde coisas como o mito, coisas como o mistério, coisas como a sacralidade, coisas como a divindade, eles são transformados, eles são esquecidos, eles são transformados, eles são metamorfoseados. Né? Então, há uma separação muito grande entre culto, cultura e cultuar, vai ter uma separação muito grande. Né? Então, antes, por exemplo, tu tinha sociedades, sobretudo as sociedades que trabalham o paganismo, ou que trabalhavam, ou as sociedades celtas, por exemplo, o ato de cultivar a terra era ao mesmo tempo o ato de cultuar e havia uma relação entre culto, cultivo e cultura. Né? Havia todo um processo de sacralidade para com a planta, para com a caça, né? Porque era a vida, né? E a vida se alimenta de morte. Né? A vida se alimenta de morte. Né? O que é a caça? Não é matar? O que é a colheita? Não é matar? Né? Então, a vida se alimenta de morte. Então, havia todo um processo de respeito com a vida alheia, porque era o sacrifício. Né? Então, isso tudo esse desencantamento do mundo, que é um termo que o Max Weber utiliza, né, é justamente o silêncio de todo um conjunto de societal, uma forma societal de contemplar a natureza como a grande mãe e devotar um respeito imenso a essa grande natureza, a ponto de enxergar nessa natureza
várias maneiras de manifestação da divindade. Várias maneiras. Então, você pega, por exemplo, o panteão nórdico tem vários deuses. Você pega o panteão celta também tem vários. Você pega o panteão budista, também tem vários. Você pega o panteão chinês, também tem vários. Somente a tradição, na tradição judaico-cristã que tem um, mas no caso nem isso porque tem os vários nomes, né? Tem as várias manifestações. Tem um uno e tem o múltiplo, né? Então até a tradição judaico-cristã reconhece, né? Mas onde que eu quero chegar é que esse desencantamento do mundo ele veio acompanhado do triunfo do patriarcalismo, né? Do patriarcalismo, quer dizer, do triunfo do homem enquanto definidor da linhagem, porque até antes era a mulher, né? Então, isso culmina com um processo de silenciamento do mito e dos símbolos, né? Então, as sociedades elas passam a silenciar o mito e o símbolo. Como assim silenciar? Ora, elas passam a se organizar por uma racionalidade, né, que não é mais explicada, ou que não temos essa explicação central no sistema do mito, nem dos símbolos. Então, o dia a dia, né, a fartura da colheita, ou a penura da colheita, a gestação, o nascimento, a velhice, a morte, elas são coisas que elas são vistas como coisas societais, né? Até porque o grande golpe de misericórdia desse desencantamento do mundo foi a invenção do relógio, né? Então, quando pega o relógio e esse relógio ele dissemina um padrão. Deixa eu encostar aqui, que o gatinho está atrás da Drica. Vai ficar muito barulho. Esse silenciamento do mito, esse desencantamento do mundo, teve como uma coisa assim, muito emblemática, foi o relógio, como eu mencionei, né? Porque até então, as colheitas eram baseadas a partir do tempo de lunação ou então das estações do ano. As batalhas, as guerras eram pensadas a partir do nascimento e do pôr do sol, né? Ninguém dizia que ninguém tinha um relógio para prever. O que acontece? Quando há o relógio, quando se inventa o relógio, tu inventa o quê? Tu inventa um calendário, uma nova vida ritmada não pelo ciclo da natureza. Então tu vai ter que padronizar o teu relógio biológico para acordar a hora que tem que acordar e não a hora que ele quer acordar. Tu vai ter que padronizar a tua vida pelo calendário, não pelas lunações. O mercado vai ter que se guiar pelas demandas do mercado e não pelas estações do ano. Tá? E o golpe de misericórdia disso vai ser quando o relógio ele é associado ao sistema de navegação ou sistema de transporte, para ser mais claro, né? Então, quando passa a ter navios, quando passa a ter ferrovias, quando passa a ter a combustível fóssil, quando passa a ter o império do relógio, quando se inventa o meridiano de Greenwich, por exemplo, e se inventa a hora padrão, aí pronto. Esse desencantamento do mundo ele quase que se completa, né? Então, aí esse mito, o mito criacional, a preocupação com um outro tipo de explicação, né? Isso tudo aí vai embora do operacional da sociedade. Vai embora. Ele vai embora do operacional da sociedade, mas ele não vai embora do ser humano, né? Isso vai se depositar nas sombras do ser humano, vai se depositar no que o Jung chama do inconsciente coletivo, né? Vai se depositar lá, né? E depois ele vai cobrar o preço. Ele vai cobrar o preço. Por que ele vai cobrar o preço? Porque
as nossas sombras precisam aparecer. O inconsciente coletivo, ele precisa ser conhecido, né? Então, quando eu tento a todo custo sufocar o inconsciente coletivo, sufocar a sombra, né, é como se eu estivesse colocando numa panela de pressão para cozinhar e não tivesse puxado o gás da pressão para sair. Tá? E aí, então, né, meu entendimento começa a aparecer os limites e o eclipse da razão cartesiana para explicar o que nós somos. Né? Então, essa história de dizer que o ser humano é uma máquina, essa história de dizer que tudo pode ser mensurado, quantificado, explicado pela razão, que tudo é uma relação de causa e efeito, porque a razão cartesiana é isso, causa e efeito, né? Isso nos ajuda a explicar um montão de coisas da nossa vida. Mas em se tratando de anatomia da alma, não consegue. Né? A razão cartesiana ajuda a entender que a gente tem que colocar gasolina no carro. Né? Ela ajuda a entender toda e qualquer relação de causa e efeito, que envolve uma lógica binária. Né? Então, é a razão cartesiana que diz, tu tem que parar no sinal vermelho. Né? É a lógica cartesiana que diz bem assim, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que sair de casa e chegar no meu trabalho. A lógica cartesiana vai dizer para ti qual é que é a lógica por exemplo, do GPS, a lógica cartesiana, ela vai te guiar. Está entendendo? Tá? Mas ela tem um limite para explicar quem nós somos. Né? Aí, como ela não consegue, aí começa a surgir, por exemplo, sobretudo a partir da Idade Moderna, né? Então, quando a modernidade aparece, a partir do século XV, XVI, a primeira coisa com que a modernidade se depara é com o louco. Né? Vai ter um montão de louco aparecendo. Né? O Foucault vai escrever a História da Loucura da Época Clássica, que é uma das teses de doutorado dele. Né? Foucault defendeu, na época do Foucault, tinha que defender 2 teses de doutorado. Uma delas é sobre a História da Loucura da Época Clássica. Ele vai mostrar como é que na modernidade, né, como é que havia cheio de locais para louco. Né? Por quê? Quem era o louco? O louco é aquele que eu não conseguia explicar, que a razão não conseguia explicar as atitudes dele. Então, isso é só um exemplo. Além da loucura, tem o tanto de guerra. Né? O tanto de guerra. Né? Então, as manifestações de guerra, elas não são explicadas só por disputas territoriais, né? Ou disputa econômica. Elas também são explicadas pela manifestação de um ego que foi sufocado. Afinal de contas, por que, por exemplo, numa guerra, por que a Primeira Guerra Mundial? Por que um soldado inglês tem que matar um soldado alemão que nunca fez mal para ele? Que nunca xingou nem pai nem mãe dele, por que ele tem que matar? Aí é justamente essa a resposta. Né? Da história dessa fúria reprimida que eu tenho que canalizar. Né? Por isso que toda arma ela é utilizada com a mão, porque é para a mão que vai a nossa raiva. Nossa mão é como se fosse um... Né? Os magistas sabem muito bem disso. Né? Solta a mão, dependendo do que quiser soltar, é complicado. Né? Mas, enfim, há uma espécie de eclipse da razão. É aí, então, que começa... quem começa a perceber isso são as sociedades iniciáticas de mistérios. Então, é nesse período, por exemplo, que vai surgir os manifestos Rosa Cruzes. Né? Aí depois, século XIX, vai surgir várias sociedades iniciáticas. Né? Vai ter Golden Dawn, Sociedade Teosófica, né? No início do século XX, a Fraternidade Saturnis. Né? Vão ter várias sociedades iniciáticas, né, de mistério, que vão, a partir de mitos, de ritos e símbolos,
se preocupar com a jornada da alma. Compreender que o ser humano não é um amontoado de pele, osso e recheio, cujo destino é comer, vestir, morar, morrer, acumular. Tem algo a mais que isso. Né? Então, há uma preocupação com a jornada da alma. Né? Então, essas sociedades iniciáticas, elas somente anteciparam, né? Elas anteciparam em alguns umas décadas ou séculos, a psicanálise. Eu não estou dizendo que sociedade iniciática e psicanálise é a mesma coisa, mas eu estou dizendo que uma das preocupações das sociedades iniciáticas sérias é com a jornada da alma. Por isso que as sociedades iniciáticas sérias dizem para os seus membros assim, olha, meu amigo, você também tem que estudar psicanálise. Para começar a compreender, né, o papel dos mitos na tua vida. Para começar a compreender que isso que a gente está ensaiando aqui, esse rito, esse ritual, né, não é um teatro. Está entendendo? É uma lembrança de algo muito mais profundo. E que esses símbolos aqui, que são utilizados, eles são um sistema operacional para abrir determinados conhecimentos. Né? Então, as sociedades iniciáticas, por isso que as sociedades iniciáticas todas se reivindicam herdeiras da sabedoria perene. Por isso que as sociedades iniciáticas todas tentam recuperar elementos da sabedoria perene. Né? E aí, final do século XIX, início do século XX, tu tens a psicanálise, né? Inicialmente com Freud, que Freud vai ser um dos primeiros a compreender, do ponto de vista da ciência, né? Ele vai abrir a razão cartesiana, né? Ele vai começar a entender que determina muito do ser humano não é explicado de maneira assim por experimentos objetivos. Há um elemento, há um mistério no ser humano, né? E aí um secretário dele depois, né? O Jung, né? Ele vai dar continuidade, depois vai romper e vai chegar num outro entendimento. Né? Tá? Então, muito bem. Então, esse preâmbulo aí, né, é para mostrar, dentre outras coisas, que quando, por exemplo, a gente adentra num conhecimento de um sistema como título do nosso encontro, um sistema de símbolos, que ao mesmo tempo traduz um mito, e esse mito é portador de um arquétipo, de um conjunto de arquétipos, né, a gente está lidando com a jornada da alma. Tá? A gente está lidando com a jornada da alma. Né? E, sobretudo, quando a gente adentra numa escola iniciática, escola iniciática séria, né? Então, a escola iniciática séria ela vai te proporcionar essa preocupação com a jornada da alma, da tua alma. Né? Ela vai te ajudar a meditar, eu não diria nem responder, ela vai te ajudar a meditar sobre as perguntas iniciais da sabedoria perene. Então, tendo esse preâmbulo, né, que eu vou depois recuperar isso em outros encontros, né, mas isso aqui é só para dizer para onde que vai passar a conversa, né? Aí a gente começa com essas 3 definições, né? Então, quando eu falo do eclipse da razão, eu estou dizendo que essa relação aqui, símbolo, mito e arquétipo, né, para compreender isso, não pode ser compreendido com a razão cartesiana. Né? Então, aqui eu espero que vocês estejam vendo, né, essa foto aqui, essa gravura, é do Mutor Liber, né, do livro mudo. Né? Então, o Mutus Liber é um livro que não tem texto. Né? Ele é um livro só de gravura. Né? Por quê? Porque aqui começa o componente do símbolo. Né? Não tem texto que esgote o símbolo. Não tem texto que esgote o símbolo. Né? Então, ele não é fechado a um conjunto de
a um conjunto tu pode fazer exaustão, escrever exaustão sobre essa figura, e tu não vai dizer o que ela é, porque justamente é símbolo, né? Então, ele procura despertar determinada compreensão, né? Ele traz uma mensagem para ti, mas a mensagem que ele traz para ti não é a mesma que ele trouxe para mim, não é a mesma que ele trouxe para o outro, tá? Porque essa linguagem simbólica é a linguagem da sabedoria perene, né? Os sábios perenes eram aqueles que não escreveram livro, né? Era boca, ouvido. Então havia todo um processo de linguagem simbólica, né? Simbólico, né? Esse simbolismo, né? Então, o livro, o Liber Mutus, ele é um livro emblemático nesse aspecto aí, para quem quiser entender essa relação um pouquinho de símbolo, mito e arquétipo, né? Então, seria um livro muito interessante para a meditação, tá? Para meditação, observar as coisas, né? Mas o meditar é deixando de lado a razão, deixando de lado o julgamento, deixando de lado o pensamento, né? Contemplando o livro o Mutus Liber, como quem vê, como quem está diante do sonho de alguém. Porque quando eu falo de mito, de símbolo, de mito, de arquétipo, eu estou falando do sonho de alguém. Eu estou falando de uma tentativa de tornar inteligível o sonho de alguém, né? O sonho de alguém. Então, quando eu falo arquétipo, eu falo sonho da humanidade, né? Que é o sonho público. E quando eu falo meu sonho individual, eu falo sonho meu. Mas no meu sonho individual tem elementos do arquétipo da humanidade, né? Alguém mexeu, quer falar? Eu, irmão. Mike. Pode falar. Irmão, muito interessante tudo isso que você está explanando aí. E essa questão do desencantamento do mundo, né? Eu venho percebendo a formação de um mundo, digamos, do nosso mundo atual. E quando você coloca aí no consciente coletivo, né? Então, é uma formação, né? Digamos assim, cientificista, tecnicista, em que vem a questão do relógio, né, em que as pessoas começam a ter um padrão, um horário certo de acordar, de trabalhar, de fazer isso e aquilo, e que essas 24 horas determinadas pelo relógio, elas vão ficando cada vez mais apertadas e as pessoas vão entrando num turbilhão de coisas em que você sai desse padrão, digamos, da sabedoria perene, né? Você não consegue saber mais quem é você mesmo, você não consegue saber nem o que você está fazendo aqui, e você perde essa interação com a natureza. Quando o irmão falou, né, que ao entardecer no pôr do sol, se começavam as guerras e o seu corpo acorda quando ele tem que acordar, não assim forçado por um momento que tem que acontecer. E toda essa formação do consciente coletivo me faz lembrar duas pessoas do passado, que é Francis Bacon e Giordano Bruno. Quando Francis Bacon, eu percebo assim, ele naquele momento cientificista dele, né, levando o método científico para analisar e provar as coisas. E vem esse método científico, eu compreendo, assim, pelo menos na época, né, que ele vem afastando um pouco as pessoas de um modo geral, da sua natureza, da sua essência, né? Enquanto a sua relação, o ser humano e a grande manifestação que é a natureza e tudo que existe de mais belo. E Giordano Bruno, ele já vem trazendo, né? Vem buscando essa essência divina através da sua cosmologia, né? Sobre os astros e sobre a sua interação com o mundo, dizendo que o mundo ele tem uma alma, né? O mundo ele tem uma alma e o ser humano essa alma dele volta para esse universo, faz parte de uma ligação e tudo está interligado.
é muito interessante. Aí, quando vem as ordens iniciáticas, né, me fez lembrar muito as pesquisas, né, do que fala Giordano Bruno nesse momento. E passou um turbilhão na minha cabeça agora fazendo essa análise, né? Então, o momento das ordens iniciáticas é trazer o ser humano de volta, digamos assim, né? É uma viagem, né, que eu tenho que voltar, né? Eu fui para longe, saí, agora eu tenho que voltar para poder desenvolver de novo essa essência natural, digamos assim. Porque, assim, quando eu falei o desencantamento do mundo, né, é que o problema nunca foi o aparecimento da ciência. Nunca foi. Glória à ciência. O problema foi começar a acreditar que a ciência era o único conhecimento possível de ter existência. Que outros conhecimentos não eram válidos, que o único conhecimento era aquele proveniente da ciência. Esse que é o problema. Né? Da ciência acreditar que ela é o único conhecimento possível. E esse é um comportamento que até hoje impera no mundo. Né? Então, tu pega, o menino está fazendo uma tese de doutorado sobre o princípio ativo de determinadas plantas numa comunidade quilombola. Aí o menino vai lá na comunidade quilombola, os quilombolas que vivem lá há 200 anos mostram para ele todas as plantas, mostram como é que se faz, mostram como é que se opera, mostram todo o procedimento, toda a alquimia vegetal. Esse menino traduz isso tudinho em textos e artigos, escreve a tese dele, agradece a comunidade pela tese, agradece a comunidade por ter recebido ele, e a comunidade continua ali, e o menino continua doutor. A pergunta é, por que a comunidade não é coautora da tese? Por que a comunidade também não tem um reconhecimento acadêmico se aquele conhecimento estava lá há séculos? Entende? Então, a ciência ela tem se comportado assim. Então, a grande questão não é a ciência, a questão é a ciência ter silenciado, e não só silenciado, quem dera que fosse só silenciado, foi mesmo hostilizado. Né? Hostilizado. Né? E a ciência hostilizou a ciência. Né? Então, por exemplo, quase que o Galileu vai para a fogueira. O Charles Darwin, para ter uma ideia, o Charles Darwin demorou um tempão para publicar A Origem das Espécies. Né? Porque ele era religioso. Eu queria escrever e o negócio ia contrariar. Tá? Então, o problema nunca é a ciência, o problema nunca é a religião. O problema é o fundamentalismo, o problema é a intolerância, o problema é achar que tu tens a verdade e que só o teu conhecimento é válido, que o conhecimento do outro não é válido. Né? Então, por isso que a linguagem simbólica ela é maior do que qualquer interpretação dela. Né? Então, aqui eu posso olhar essa página do Liber Mutis e observar de um ponto de vista. E o outro observa do outro, está entendendo? Aí você me pergunta assim, sim, professor, e quem tem razão? Aí que está. Ninguém tem razão, porque o debate sobre o Liber Mutis não é em busca da razão, mas em busca do diálogo. Quer recuperar justamente o sentido filosófico platônico. O sentido filosófico platônico não era buscar, não era sustentar uma verdade, não era defender uma verdade. Tu está entendendo? Mas era o diálogo, de ponto que eu sustento isso, aí tu fala para mim, aí se eu percebo que tu tens coerência no que tu fala e consistência, eu cedo para ti. Tu está entendendo? Porque aquilo, tua olhar fez com que o meu olhar melhorasse. Aí não estamos mais disputa. Não estamos disputando quem tem a razão. Não se trata mais dessa disputa. Tá não para me entender da diferença da linguagem simbólica? Mas diga, Dinda. Então, estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando. Estão me ouvindo direitinho?
Hein? Vocês estão me Sim, mano, dá ouvindo? para ouvir sim. Dá para ouvir sim. Alto e claro. Então, eu estava pensando enquanto vocês estavam falando aí, e aí eu estava refletindo sobre essa questão do símbolo, porque, engraçado, né? O mundo é tão rico de tanta coisa para a gente pensar. Eu nunca tinha parado para pensar que o símbolo pudesse ter tantas facetas, porque você associou ele, João, à questão do sonho de cada um, né? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, faz todo sentido. Porque a gente tende a pegar, pela nossa necessidade de ter referências e referências comuns para que a gente possa se comunicar, isso é uma coisa óbvia, né? A gente tende a pegar um símbolo e estancar ele numa definição só. E a questão é que o símbolo, em essência, não é isso, né? E aí eu fiquei pensando nisso, caramba, e isso abre um leque assim fantástico, fantástico. Para mim, até agora, na aula de hoje, foi a grande sacada foi essa, até agora. Muito legal. O Foucault, na ordem do discurso, Foucault vai dizer que a palavra é uma violência que nós fazemos às coisas. A palavra é uma violência que nós fazemos às coisas. Nós queremos que a palavra seja mais coisa do que a coisa. Aí, pegando isso que você falou, você pega um símbolo e fecha ali. Aí, pronto. Porque tu queres que aquilo seja a verdade do símbolo. Aí, quando tu queres que aquilo seja a verdade do símbolo, tu acaba com a função simbólica dele, porque ele não foi feito para isso. Ele não foi feito. Ele foi feito para abrir, não para fechar. Ele foi feito para abrir. Por isso que o nome é Liber Mutis. Entendeu? Não precisa falar, ele já fala por si só. Entendeu? Ele fala por si só. Né? Mas está só no começo. Está só no começo. Então, aí eu peguei uma definição aqui sim, uma coisa que eu ia falar. Sempre eu vou citar referências, tá? Citar referências. Né? Então, aí tem uma passagem do dicionário de símbolos do Jean Chevalier e do Alain Chebrand, que vai dizer símbolos. É o mesmo que signo. É como esta significação genérica, é com essa significação genérica que a palavra é mais usada na linguagem comum. Uma espécie particular de símbolo. Segundo Peirce, um signo que pode ser interpretado em consequência de um hábito ou de uma disposição natural. Segundo Dewey, um signo arbitrário ou convencional. Segundo Morris, um signo que substitui outro na orientação do comportamento. Segundo outros, um signo típico, em contraposição ao signo individual, que é a palavra significado. Né? Então, o símbolo, ele abre para ti. Né? Ele abre para ti. Tá? Ele não fecha. Ele não fecha. Né? Porque cada um de nós tem uma experiência de alma diferente. Então, se temos uma experiência de alma diferente, o olhar é diferente, o contemplar é diferente. Né? A maneira como cada um valora as cores é diferente, valora as formas é diferente. Tá? A simpatia ou a antipatia por determinadas cores é dessa coisa da alma. Né? A nossa trajetória de alma faz com que a gente olhe, por exemplo, esse desenho, e cada um de nós vai valorizar um traço específico. Por exemplo, se eu fizesse agora uma enquete e dissesse o que é que chamou mais atenção para vocês nessa pequena gravura, aí cada um ia puxar para um canto. Tá entendendo? Todos discursos válidos. Né? Então, isso é importante. Né? Por um lado, designa-se a simbólica, o conjunto de relações e de interpretações referentes a um símbolo, como, por exemplo, simbologia do fogo, ou, por outro lado, o conjunto de símbolos característicos de uma tradição, o simbolismo da Kabbalah, por exemplo, ou dos maias, ou da arte romana. Finalmente, a simbólica é também a arte de interpretar os símbolos através da análise psicológica, da etnologia comparada de todos os processos e técnicas de compreensão, né, que constitui uma verdadeira hermenêutica do símbolo. Também, por vezes, é chamada de simbólica a ciência ou a teoria dos símbolos. Assim como a física é a ciência dos fenômenos naturais
e a lógica é a ciência das operações racionais. Trata-se de uma ciência positiva, fundada sobre a existência dos símbolos, sua história, suas leis de fato, ao passo que o simbolismo é uma ciência especulativa fundada sobre a essência do símbolo e suas consequências normativas. Né? Então, aqui, nesse quadro anterior que eu passei para vocês, né, eu tenho uma página do Liber Multis com várias fotos, vários traços, várias figuras, né, vários desenhos. Né? Então, onde eu quero chegar? O símbolo ele está inserido num sistema simbólico. Tá? Um sistema simbólico. Né? Então, todo símbolo está inserido num sistema simbólico. O que quer dizer? Quer dizer que um símbolo ele sempre se reporta a outro símbolo. E forma um sistema simbólico que dá origem a uma determinada explicação. Então, o símbolo está sempre se relacionando a outro símbolo. Então, vou citar alguns exemplos. Tá? Alguns exemplos eu vou citar agora para vocês. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a simbólica maçônica. Eu tenho a simbólica maçônica. Então, eu tenho 3 símbolos aqui, no mínimo. Né? Que é o Gadu, o G, né? Do grande arquiteto do universo. Né? Eu tenho o compasso, que é justamente a ideia da medida, né? Que esse arquiteto vai trabalhar, né? O compasso, né? Eu tenho o esquadro, que é justamente a ideia de equilíbrio, né? E assim por diante. Enfim, não me cabe descortinar a maçonaria aqui, mas é só para dizer que eu tenho 3 símbolos aqui para formar um sistema simbólico. Não é? Eu tenho a cruz da Golden Dawn, né? Que é um verdadeiro tratado hermético. Né? Por quê? Porque a Golden Dawn, enquanto uma escola, digamos assim, a escola mais influente do final do século XIX e do século XX, a escola de onde saiu outras escolas, né? Então ela vai congregar um conjunto de pesquisadores demasiadamente sérios, em se tratando de alquimia, em se tratando de tarô, em se tratando de astrologia, em se tratando de numerologia, né? Em se tratando de esoterismo. É um negócio impressionante. Então, por isso que a cruz da Golden Dawn é, ao mesmo tempo, uma cruz cabalística, uma cruz alquímica, uma cruz hermética, né? Ela é um emblema fenomenal. Aqui eu tenho, para se ter uma ideia, que eu vou ter os vários mundos, né? Eu vou ter os vários mundos, né? Para aqueles que conhecem a história da Golden Dawn, eu vou ter as várias escolas aqui nessa cruz também, né? Então, eu tenho aqui eu tenho um sistema simbólico, né, que é aquilo que eu falei, né? O símbolo ele é um sistema simbólico, porque um símbolo ele não está isoladinho, ele está associado. Né? Aí eu tenho aqui o emblema da Austro-Argentum, né? E é tu vai ter os 7, tu vai ter os 7 triângulos, né? Tu vai ter no interior, tu vai ter 7 vezes o 7, tu vai ter 3 cruzes, né? Tu vai ter uma série de simbologia que vai mostrar as vários, digamos assim, vamos colocar os vários processos de experiência espiritual pontuado a partir do iluminismo científico, né? Iluminismo científico, né? Aí tu tens o pantáculo martinista, né? Também com os 2 triângulos com cores diferenciadas, né? Mostrando a queda e a reintegração. Aí tu vai ter a árvore da vida com os caminhos, né? Depois o tarô aqui, né? Então aqui eu citei apenas esses, poderia citar outros aqui para sustentar o que eu estou tentando dizer, que é do símbolo enquanto um sistema simbólico. Tá? O símbolo enquanto sistema simbólico, né? Então isso é fundamental na caminhada, né? Então, espero que, à medida que vocês quiserem, vão perguntando, tá? Muito bem.
Aí, no primeiro ponto, nós falamos do símbolo. Né? A gente vai retornar durante toda a caminhada, tá? Mesmo porque não dá para esgotar só no primeiro encontro. A gente está trabalhando em doses homeopáticas, tá? Trabalhando em dose homeopática, né? Então, a gente pingou um pouquinho de símbolo, vamos pingar um pouquinho de mito, né? Então, é como se eu dissesse bem assim, o símbolo é a roupa do mito. Os símbolos, eles vestem o mito. Ele veste o mito, né? O símbolo ajuda a entender a linguagem do mito. A linguagem do mito. Tá? Linguagem do mito. Vocês já viram várias vezes na internet representado a Merkavá. Merkavá, né? Merkavá, que é lá no livro de Ezequiel. Não é isso? Né? Então, vocês já viram vários desenhos da Merkavá, não é? Porque ele faz a descrição. Ele vai dizendo porque tinha assim, os seres e tal, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho o desenho, que é o símbolo, explicando o mito, que é Merkabah. Né? E o mito, Merkabah, a carruagem, é uma das maneiras, um dos arquétipos construídos, um grande arquétipo construído para entender essa relação entre queda e reintegração. Tá? Então, os três estão juntos. Tá? Os três estão juntos, certo? Então, vamos lá. Aí vem o mito, né? Aí peguei o Campbell, né? O poder do mito. Uma altura do campeonato, o Campbell pergunta, mas o que é o mito? Aí vai dizer, a definição do dicionário seria história sobre deuses. O que é um deus? Um deus é uma personificação de um poder motivador ou de um sistema de valores que funciona para a vida humana e para o universo. Os poderes de seu próprio corpo e da natureza. Né? Então, é muito interessante que quando a primeira definição do Campbell de Deus já, de mito, é como se não tivesse a ver comigo. Todo mundo já ouviu falar do mito da caverna, não? Do Platão. Quando vocês leram o mito da caverna, vocês inicialmente perceberam que tinha alguma coisa a ver com vocês? Não. Esse é problema do Platão. Vamos pegar o mito mais conhecido. Adão e Eva e a serpente. Né? Não dá a impressão que começou lá muito antigamente? Outro mito mais atormentador, do céu e do inferno. Não é o que parece muito distante? Por quê? Porque a maneira como comumente o mito chega para a gente é como se fosse algo que não me pertence. Algo que não tem a ver comigo. E que justamente integra aquilo que eu falei, que é o desencantamento do mundo. Se o desencantamento do mundo, em se tratando da linguagem simbólica, faz com que eu feche o meu símbolo numa verdade, né? Quando ele olha o mito, ele faz com que o mito pareça como algo distante, destituído de poder explicativo, algo que eu posso contar para a criança, algo que eu posso transformar em filme do Disney, mas não é algo para ser levado a sério. Né? Mas quem entende o poder do mito se expande e brilha. Né? E brilha. Né? Então, olha só, eu não sei, eu nunca tive curiosidade. Quem criou o personagem Hulk? Né? O que é o Hulk? Não é um cidadão que é muito inteligente, muito dotado na ciência, muito dotado da ciência. Né? Mas que, por um desequilíbrio da ciência, faz com que algo sombrio apareça, que é o Hulk. Mas esse algo sombrio não é estranho ao cientista, ele integra o cientista. Então, o cara que criou o Hulk, ele reedita o médico e o monstro.
É outro livro lá, O Médico e o Monstro. Né? Mas a gente não precisa ir para o Hulk. Vamos lá para a Bela e a Fera. Né? O que é o castelo onde a fera mora? Não é o templo interior, como fala Eckhart House. Lá mora uma fera que precisa fazer o casamento, como diz os gnósticos, com a Sofia. E o que é a Bela senão a Sofia? Somente quando a Sofia chora, pedindo a reconciliação da fera, a fera se salva. E por aí vai. Né? Por aí vai. Quer dizer, o desencantamento do mundo transformou o mito em fantasia. E quando ele transforma o mito em fantasia, ele limita o poder do mito. Ele faz com que o mito fique distante de nós, distante de nós. Aí quando começa a acontecer coisa da nossa vida, a gente não sabe por que acontece. Quando a gente tem determinados comportamentos, a gente não sabe por que acontece. Aí haja psicanalista. O psicanalista vai dizer para ti o que aconteceu. Tu simplesmente esqueceu do mito. Esqueceu de prestar atenção em ti. Tu esqueceu de desligar o piloto automático e prestar atenção. Tá? Mas vamos lá, então, continuando. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho dois mitos. Né? Dois quadros de mito. Né? O nascimento de Vênus e o outro é Narciso. Narciso contemplando ele mesmo. Né? Então, do nascimento de Vênus, né? Vênus nasce numa concha, né? Uma pérola, nasce da dor. Essa concha é um testículo no mito. Né? Então, por isso que Vênus, que vai estar lá em Netzah, ela também, o pecado de Vênus é a luxúria. O desequilíbrio de Vênus é a luxúria. Né? Do Narciso, né? Mais conhecido, né? Então, quem é o Narciso? O Narciso é o cidadão que, como diz o Caetano, acha feio tudo aquilo que não é parecido com ele. Né? Então, Narciso, nós temos muitos Narcisos no mundo. Né? E quando é que tu conhece um Narciso? É quando ele se diz portador de uma verdade. Só vale a verdade dele. Todo narcisista é fundamentalista. Ele acredita que só vale a verdade dele. Né? Mas o mito do Narciso nos ajuda a entender um outro lado nosso. Né? Então, eu coloquei esses quadros aqui, esses dois, e tem muitos outros, para mostrar como é que esse mito aqui ele é registrado simbolicamente em traços, né? Pintura. Né? E que como contemplar ele aciona determinados processos explicativos em nós. Né? Por quê? Porque os mitos, como diz o Campbell, são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano. E os mesmos poderes que animam nossa vida, animam a vida do mundo. Há mitos e deuses que têm a ver com sociedades específicas ou com as deidades tutelares da sociedade. Há uma mitologia que relaciona você com sua própria natureza e com o mundo natural de que você é parte. E há a mitologia estritamente sociológica que liga você à sociedade em particular. Tá? Então, eu gosto muito dessa parte onde ele vai dizer que os mitos são metáforas das potencialidades humanas. Metáforas. Tá? Então, eles servem para entender, para ajudar a explicar por que nós fazemos o que nós fazemos. Tá? Porque é esse mito que fazia parte daquilo que se chamava sabedoria perene.
cujos ensinamentos eram passados por aí. Se tu pega um livro como o Zoar, por exemplo, ou pega um livro, o livro, a Bíblia, né? O que são as narrativas da Bíblia? São grandes mitos metaforizando as potencialidades do ser humano. Potencialidades tanto para a ignorância quanto para a sabedoria. Porque o ensinamento do mito, o mito não vai dizer para ti assim, olha, seja bom, seja bom, seja bom, seja luz, seja luz, seja luz. O mito não vai dizer isso para ti. Mas o mito vai dizer para ti assim, olha, tu tens um potencial. Cuida dele. Né? Cuida dele. Né? Cuida dele. Seja responsável. O mito diz, todo o mito diz, seja responsável. Seja responsável. Né? Por quê? Porque tu está tratando de uma potencialidade humana. No meu entendimento, o grande ensinamento da Bíblia não é dizer seja bom. O entendimento da Bíblia, no meu grande entendimento da Bíblia, ela é um livro para mostrar para nós as potencialidades do ser humano. Né? Tanto quando está tomado pela ignorância ou pela sabedoria. Né? Tu pega um Moisés, grande sacerdote, grande iniciado. Ele matou um. E aí tu vai dizer, nossa, mas Moisés matou um, rapaz, que negócio é esse? Sabe? O que é que o mito do Moisés está dizendo? Está mostrando a potencialidade. Como é que, ao mesmo tempo, a gente mata, mas a gente é sacerdote? Está entendendo? Então, a Bíblia, ela fala, aceite-se. Aceite-se. Né? Mas aceitar não quer dizer contentar. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? Quando ela fala aceita, ela está dizendo, procure saber quem você é. Procure saber quem você é. Né? Diga, Adria. Pensei que a Adria ia perguntar, mas a Adria saiu. Perdão, eu saí sem querer, eu fui ligar o microfone. Diga. Boa noite. Tem alguém que fala, não sei se é um filósofo ou se é um autor de um livro, eu vou pesquisar mais tarde para ver quem é que diz, mas diz que todo mito tem um único personagem central, que é o homem. E todo o restante, os personagens secundários, são apenas fatores psicológicos do homem sendo projetados para o lado de fora. No caso, é a nossa consciência projetada para o lado de fora, já que a gente não consegue ver dentro. No caso, essa foi uma palestra que eu assisti e foi até citado no caso a Branca de Neve. O personagem central é tanto a princesa quanto o príncipe, que vem para despertá-la, quanto a bruxa que a envenena. Sim, você está correto. Né? Porque, assim, a gente pega, por exemplo, as 12 tribos de Israel. A nossa leitura, muito na letra, a gente vai pensar que são 12 coisas separadas, 12 coisas brigando. E não são. Né? É uma maneira de entender a condição humana, né? A partir das 12 letras simples, a partir dos 12 apóstolos, a partir dos 12 signos zodiacais. Né? E da necessidade de fazer aquilo que na mitologia, que uma das grandes mitos, que é os 12 trabalhos de Hércules. Né? Então, em cada uma dessa casa zodiacal tem um trabalho para fazer, tem um ajuste para fazer, tem uma missão para fazer. Tá entendendo? Que é assim, partindo do pressuposto que nós somos Sol, o Sol está em nós, então nós temos que fazer esse percurso das casas zodiacais, fazendo o trabalho.
né? O trabalho, né? Que é justamente o que o Hércules vai tentar nos ensinar, né? Tem uma leitura muito bacana sobre isso, que é Os Trabalhos de Hércules, que é da Alice Barley, né? Que eu acho fenomenal. Mas tu tem razão, tu tá correto o que você está falando, Adria, né? Mas seguindo, né? Então, cada indivíduo deve encontrar um aspecto do mito que se relacione com a sua própria vida, né? Então, que ajude a compreender determinadas coisas, né? Então, o mito do grau, o mito Narciso, o mito do eterno retorno, tá? Então, o que eu quero dizer que é fundamental a partir de agora prestar atenção no mito, porque o mito tem um ensinamento para nós, né? Então, o Campbell vai dizer que o mito ele tem uma função que é mística, porque ele abre o nosso ser para a dimensão do mistério, quer dizer, ele começa a abrir o nosso ser para a transcendência, né? Ele começa a mostrar que nós somos além do nosso pensamento, né? O mito tem uma dimensão cosmológica, né? Que o mito ele ajuda a tu a entender a anatomia do universo para além da ciência, né? O mito ele tem uma dimensão sociológica, segundo o Campbell, que ele ajuda a validar uma determinada ordem social, né? E ele tem uma dimensão pedagógica, que ele ajuda a trabalhar a convivência humana, né? A convivência humana. Então, é preciso recuperar essa dimensão do mito no sentido de observar o ensinamento que ele tem para conosco, né? O ensinamento que ele tem para conosco, né? Então, porque, como eu mencionei ainda há pouco, os mitos eles são como se fosse o sonho, né? O Campbell vai dizer os mitos e os sonhos vêm do mesmo lugar. Eles vêm da tomada de consciência de uma espécie tal que precisamos encontrar a expressão de nossa forma simbólica, né? Então, quando a gente se depara, quando a gente se depara com o sonho, né, com o nosso sonho, quando a gente é um estudante do sonho, quando a gente pensa no sonho, a gente começa a entender muitas coisas depois da nossa vida, né? Então, em 95, quando eu fiz a minha colação de ciências sociais, em 95, né? Nessa noite de 95, eu sonhei que eu saía do teatro, lá do local, do auditório onde foi a cerimônia de colação, e eu batia as minhas asas, a minha mão, e simplesmente voava. Eu driblava os fios de alta tensão e voava. Driblava os fios de alta tensão e voava. E eu olhava as pessoas lá embaixo e eu ficava espantado porque eu estava voando. Eu ficava espantado. E aí as pessoas olhavam e perguntavam, para onde é que tu vai? Eu disse, mas eu não sei para onde é que eu vou, mas eu só sei que eu vou para muito longe. Né? Isso era 95. Né? 95. Aí, pronto. Desde aí eu já anoto o sonho. Né? Já anoto o sonho, né? E eu tenho vários cadernos de sonho, vou anotando, porque eles me ajudam a entender alguma coisa que me escapa durante o dia, né? Durante o dia, né? Então, eles me ajudam muito a entender determinados aspectos, né? Aspectos do dia, né? Então, a ideia é observar o sonho, porque os mitos e os sonhos vêm do mesmo lugar, né? Eles vêm do mesmo lugar, né? Então, uma coisa que se revela, ainda segundo o Campbell, né? Uma coisa que se revela nos mitos é que no fundo do abismo desponta uma voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio surge a luz. Céu e inferno estão dentro de nós. Todos os deuses estão dentro de nós. Este é o grande esforço conscientizador dos Upanishads na Índia, 9 séculos antes de Cristo. Todos os deuses, todos os céus, todos os mundos estão dentro de nós. São sonhos amplificados.
E sonhos são manifestação em forma da imagem das energias do corpo em conflito umas com as outras. Este órgão quer isso, aquele quer aquilo, e o cérebro é um desses órgãos. Né? Então, essa parte do campo eu achei maravilhosa. Né? Maravilhosa porque, de fato, o enredo do mito, sempre os mitos eles têm um enredo, né? E quando tu acha que tudo vai terminar, vai ter o grande desastre final, o grande juízo final, aí vem a salvação. Não é? Não é assim? Então, se tu pega um livro, um grande Midrash, que é o Tratado de Reintegração dos Seres, do Martinez de Pasquale, né? A cada personagem, tu vai ver um enredo de queda e salvação, queda e salvação, queda e salvação, queda e salvação, queda e salvação. Né? Por quê? Porque um grande papel do mito, quando ele fala que céu e inferno está dentro da gente, quando ele fala que todos os deuses estão dentro da gente, é que o papel do mito é recuperar aquela sabedoria perene. Né? E uma das coisas da sabedoria perene, ela vai dizer, lá numa altura do campeonato, ela vai dizer, né, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Né? Em algumas vezes é repetido lá no Novo Testamento, vós sois os deuses. Né? Vós sois deuses. Né? Então, para dizer que a centelha divina está em mim, como está em vocês. Né? Agora a gente esquecemos isso. E a gente acha que o nosso sistema operacional faz com que a gente acredite que a gente é indigno de tudo que a gente tem. Aí, associado a isso, não bastasse só isso, vem uma inveja de todo aquele que consegue assimilar isso. Né? Então, isso é um elemento do desencantamento do mundo. Né? Quando eu transfiro as coisas do mito para fora. Né? Então, o mito ele te ajuda a entender que tudo começa e termina em ti. Né? Uma das primeiras frases do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, ele vai dizer que o homem é uma corda bamba entre o super-homem e um animal. Uma coisa assim, mais ou menos. Vai dizer, mais ou menos, com essas palavras assim. Tá? Então, o mito nos ajuda a entender isso, que não tem um inferno fora da gente. Então, quando Dante escreve a Divina Comédia, ele não está falando de algo fora dele. Quando Nico Kazantzakis escreve A Última Tentação de Cristo, ele não está falando de algo fora dele. É que, a partir do momento em que houve o desencantamento do mundo, houve um fracionamento das coisas que eu passo a acreditar que aquilo não está falando comigo. Está falando de coisas bem diferentes. Né? Salvação, por exemplo, essa palavra salvação. Né? Frequentemente, quando a gente ouve salvação, a gente diz assim, olha, isso não é comigo. Né? Por duas coisas. Primeiro, que a gente acredita que não precisa ser salvo. Uns acreditam que não precisa ser salvo. Ou, no segundo ponto, é que os outros acreditam que não dá para ser salvo. Está entendendo? Vamos nos extremos. Ou porque não precisa ser salvo, ou porque não vai conseguir ser salvo. Né? Mas vamos lá, então. O sonho, né, ainda é o Campbell, né, é uma fonte exaurível de informação espiritual sobre você mesmo. Tudo que você tem a fazer é lembrar-se do sonho. Logo em seguida é passá-lo para o papel. Você verá que o sonho se baseia num conjunto de experiências que tem alguma espécie de significação em sua vida, que você não sabia que o vinham influenciando.
Campbell vai dizer, o mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Né? Esse trecho aqui eu achei maravilhoso. Né? O mito é o sonho público e o sonho é o mito privado. Né? O mito privado. Né? Por quê? Porque é justamente aquele conflito que tem. Aquele conflito que tem. Tá dando para me acompanhar? Tá sendo inteligível? Tá? Tá sim. Então vamos lá, então. Tá? Eu tô tentando não correr. Tá? Até porque também vou recuperar coisas em outros cantos. Tá? Vamos lá, continuando. Aí tem um ponto importantíssimo, que é o que a gente estava falando no início, que a Dinda estava comentando. Todos os mitos eles são verdadeiros em diferentes sentidos. Toda mitologia tem a ver com uma sabedoria de vida, relacionada a uma cultura específica, numa época específica. Integra o indivíduo na sociedade e a sociedade no campo da natureza. Une o campo da natureza à minha natureza. É uma força harmonizadora. Nossa própria mitologia, por exemplo, se baseia na ideia de dualidade, bem, mal, céu, inferno. Com isso, nossas religiões tendem a dar muita ênfase à ética, ao pecado, à expiação, ao certo, ao errado. Né? Então, todo mito ele tem aquelas funções que a gente mencionou ainda há pouco. Né? Ele é verdadeiro no sentido de contribuir para uma informação espiritual para aquela sociedade. Né? Então, essa ideia, por exemplo, essa ideia de céu e inferno, essa ideia de pecado e perdão, isso aí é sobretudo da judaico-cristã. Né? A budista não tem isso. Né? A hindu também não tem isso. Não tem essas histórias. Né? Então eles estão certos, a gente está errado? Não. São sociedades diferentes. São sociedades diferentes. Né? Continuando, então. O mito se destina à instrução espiritual, sendo que a grande metáfora é a máscara de Deus, através da qual a eternidade pode ser vivenciada. A diferença entre um sacerdote e um xamã é que o primeiro é um funcionário e o segundo é alguém que teve uma experiência. A pessoa que teve uma experiência mística sabe que toda tentativa de a expressar simbolicamente é imperfeita. Os símbolos traduzem a experiência, não traduzem a experiência, apenas sugerem. Se você não teve a experiência, como sabe de que se trata? Né? Ele completa a frase. Se tu nunca esquiou, como é que tu pode saber o que é esquiar? Né? Mas diga, Dina. Você me fez lembrar uma experiência que eu tive nesse final de semana. Eu vou te contar. Eu andava procurando uma planta que eu tinha visto um vídeo na internet, né, de um cara muito bom falar sobre plantas medicinais. O nome da planta é erva botão. Aí eu andava procurando essa planta, não encontrava de jeito nenhum, e ela é um mato. Aí eu andava procurando esse mato, não encontrava de jeito nenhum. Quando foi o final de semana, eu achei a planta. Aí eu comecei a ver a planta em tudo quanto é lugar. É porque eu nunca tinha visto. E por isso eu não identificava, mas a partir do momento que eu identifiquei, tive certeza que era ela, eu comecei a ver ela em tudo quanto é lugar. Exatamente. Né? Então, é a história da experiência. Né? Essa ideia de máscara de Deus é um negócio muito, muito importante para nós. Quando o Campbell fala de máscara de Deus, tá? Ele está dizendo que
cada sociedade, que cada cultura, que cada época, né, ele desenha Deus de uma maneira. Tanto é que ele escreveu 4 volumes sobre Máscara de Deus. Uma para oriental, uma para ocidental, uma para chinês. 4 volumes ele escreveu, imensos. Né? Para mostrar justamente isso. Para mostrar como é que como é que eu tenho cadê? Como é que Deus ele se aparece diferenciado para cada cultura, né? E como é que isso está umbilicalmente associado a uma experiência espiritual, né? Que o símbolo ele também tenta ser apenas se aproximar disso, né? Mas só quem viveu pode perceber, né? E o arquétipo, né? Nós falamos, demos uma pitada do que é o símbolo, né? Que o símbolo veste um mito, né? E o mito ele passa uma mensagem, né? Uma grande mensagem, mas é uma mensagem como se fosse uma mensagem sem mensageiro. É um negócio muito interessante. Porque se tu me pergunta quem escreveu esse mito, não tem. Quem desenhou esse símbolo, não tem. Tá? Não tem. Tá? Então, é como essa mensagem ela é mais importante do que o mensageiro. Né? Isso é fundamental para a gente. Não é? Porque a gente está discutindo Cabala e Tarô, então fundamental para nós não é quem desenhou o primeiro tarô, não é quem desenhou a primeira árvore, não é a distribuição dos caminhos. A gente não está interessado no mensageiro. A gente não está interessado em saber se Shakespeare existiu ou não. Tá? Se Sócrates existiu ou não. A gente não está interessado nisso daí, no mensageiro. A gente quer saber a mensagem. A gente não quer saber quem escreveu a mensagem. Né? E aí, no caso, o arquétipo é a mensagem. É a mensagem que vem escrita na linguagem do mito, né? A partir de um conjunto de símbolos. Né? Jung o Campbell vai dizer, arquétipos são ideias elementares, ou seja, que estão ali, são elementares, não tem nada a ver com simples. Elementar que não tem nada a ver com simples. Elementar, o que quer dizer? São ideias fundantes, fundadoras. Né? Tal como na Cabala, as 3 letras mães, Aleph, Mem, Shin. Né? Então, Aleph, o ar, Mem, a água, Shin, o fogo, os 3 princípios dão origem ao 4º elemento, que é a terra. Né? Eu posso dizer que arquétipo, eles são essas ideias elementares, aquilo que é o DNA da alma, é o DNA da alma. Então não tem nada, quando fala elementar, não tem nada a ver com simples. Né? São ideias elementares que poderiam ser chamadas de ideias de base. Né? Jung falou dessas ideias como arquétipo do inconsciente. Né? Arquétipo é um termo mais adequado, pois ideia elementar sugere trabalho mental. Não é só isso. Né? Arquétipo do inconsciente significa que vem de baixo. Né? A melhor tradução seria dizendo que vem de dentro. E tão dentro que vem da profundeza. Da profundeza. Né? De baixo aqui quer dizer assim, da profundeza. A diferença entre os arquétipos junguianos do inconsciente e os complexos de Freud é que aqueles, né, no caso, os arquétipos, são manifestações dos órgãos do corpo e dos seus poderes. O arquétipo tem base biológica. Enquanto o inconsciente freudiano é uma acumulação de experiências traumáticas reprimidas no curso de uma vida individual. O inconsciente freudiano é um inconsciente pessoal e biológico. O arquétipo do inconsciente de Jung é biológico. O aspecto biográfico
é secundário, no caso. Tá? Então, quando o arquétipo, do ponto de vista do Jung, é colocado como algo biológico, ele está dizendo assim, olha, cara, o mito não está fora de ti, está dentro de ti. Tá? A tua existência não deve ser vista como uma existência individual, mas é a existência do ser humano. Tu está umbilicalmente associado a uma cadeia ininterrupta do ser humano. O teu DNA não foi construído sequer nesse século. Ele transcende esse século. Então, o teu DNA ele tem uma memória coletiva. Isso o Jung não vai dizer, mas eu já estou colocando com base em outros autores. Né? Mas só para dizer o seguinte, que este ser aqui, ele é um átomo da humanidade. Então, ele traz dentro de si esse inconsciente da humanidade. As experiências que eu faço, elas não começaram nem terminaram em mim, elas não são explicadas nem começando nem terminando em mim, elas transcendem. Então, não são experiências biográficas, tá? São experiências biológicas, ou seja, o inconsciente coletivo faz parte da anatomia humana, isso que o Freud que o Jung quer colocar, faz parte da anatomia humana, tanto quanto a mão faz, né? O problema é que é mais fácil ver a mão do que ver o inconsciente atuando sobre a mão. Tá? Que aí é justamente o trabalho. Né? Aí vamos lá, agora que vai ficar muito bem. Tá? Então, ó, novamente o Liebermutz. Né? Nessas duas figuras aí são da alquimia. O Jung ele vai se debruçar muito sobre a alquimia. Vai se debruçar muito sobre a alquimia. Muito, 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 muito. Alquimia, I Ching, né? Sabe, gnose. O Jung vai ter um livro fenomenal, sabe, comentando sobre a gnose do Jung, né? Aqui o outro também, né, o arquétipo, né? Aqui o louco, né? Aqui a jornada mesmo, né? Então eu tenho aqui pelo tarô de Marsella, eu tenho o louco, que é o zero, né? Então eu tenho o primeiro ciclo de 7 dele, a primeira jornada, né? Então aqui lá no carro tem a primeira iniciação dele, né? Para chegar aqui na segunda, vamos chamar na segunda ordem, né? Aí eu tenho aqui, vou aí na Imperatriz, eu tenho a segunda iniciação dele, né? Aí temos aqui uma outra ordem, digamos assim, né? Que o nome não é ordem, depois lá no tempo a gente vai falar, né? Depois. Aí eu tenho aqui a terceiro seternário dele para terminar no mundo, né? A Golden Dawn ela começa por aqui, ó, pelo mundo. Vai começando por aqui. Começando por aqui até chegar no louco. Até chegar no louco. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma jornada, né? Onde cada símbolo desses é carregado de um mito, né? De uma fração do mito. Né? Eu não estou olhando apenas desenhos, cores e formas. Eu estou olhando uma cadeia de DNA do inconsciente coletivo, do mito, traduzida em formas, né? Cujo fundamental não é saber quem desenhou assim, não é saber quem desenhou, não é saber o mensageiro, mas é a mensagem. Né? Então, para Jung, os arquétipos seriam como um protótipo de um conjunto simbólico, tão profundamente gravados no inconsciente que dele constituiu uma zona de estrutura, os engramas, segundo o termo usado pelo analista de Zurich. Na alma humana são os modelos pré-formados, ordenados, taxonômicos e ordenadores, telenômicos. Conjunto representativo e emotivos estruturados, dotados de dinamismo formador. Os arquétipos manifestam-se como estruturas psíquicas quase universais, inatas ou herdadas, com uma espécie de consciência coletiva. Exprimem-se através de símbolos específicos, carregados de uma grande potência energética. Desempenham um papel motor e unificador considerável na evolução da personalidade.
Jung considera o arquétipo como uma possibilidade formal de reproduzir ideias semelhantes, ou pelo menos análogas, ou uma condição estrutural inerente à psique, que tem ela própria, de certo modo, ligação com o cérebro. É, enquanto um conjunto de arquétipos, que a gente vai olhar o tarô. Um conjunto de arquétipos, né? Então, essa jornada aqui do louco, esses 22 caminhos aqui, são os 22 caminhos entre as sefirot. Esses 22 caminhos é como se a gente narrasse a história de um mito a partir de um conjunto de símbolos que vai nos dar princípios espirituais a partir dos arquétipos, para entender a jornada nossa de cada dia ou de cada vida, né? Então, basicamente, é isso que eu quis trazer para vocês nesse primeiro e bem nesse primeiro encontro, né? Nesse primeiro encontro, né? Digamos assim, é o primeiro, né? Então a intenção não foi apenas dar uma pincelada geral, né? E eu queria ouvir vocês. Tá todo mundo caladão, né? Bom, boa noite a todos. Eu sou Emanuel Machado. Em primeiro lugar, desculpem por ter me atrasado um pouco, mas eu quero dar os parabéns para o professor João Santos, excelente palestra, excelente aula, né, melhor dizendo. Nos passou muitos elementos importantes para a reflexão, para, enfim, interiorizar quando formos meditar bastante a respeito, que eu acredito que todos vão fazer. E, enfim, vamos guardar os próximos encontros aí para desenvolver muito mais o assunto. E agradeço novamente. Eu, assim como eu fiz no primeiro módulo, eu não aconselho ninguém a buscar livro agora, a sair por aí com a gula aí na internet, com a gula, não, sossega a ansiedade, aguenta um pouco, né? Cada coisa no seu tempo, né? Cada coisa no seu tempo. Então aguente um pouquinho, tá? Para aqueles que não se aguentarem assim, para aqueles que realmente têm uma dificuldade muito grande, né? Arranje um tarô, e fica olhando, cada dia olha uma carta, né? Só olha, não lê nada, né? Porque se tu lê, tu vai ler o que o outro viu. Tu passou uma lista enorme de livros para gente no outro módulo ainda. Pois é justamente isso que eu ia dizer, Dinda. No último módulo, eu vou passar os livros, não no começo agora. Tá entendendo? Essa história. A sugestão de livro a gente vai dar, mas não agora. Deixa andar passar. Tá? Muito bem. Deixa eu colocar uma situação para vocês. A gente marca sempre nossos encontros é quinta-feira. Só que, por ironia do destino, né, eu vou fechar aqui o encontro, depois a gente vai conversando. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer um comentário? Fabrícia, o que você achou, Fabrícia? Irmão? Pode falar. Sim, muito interessante. Já tinha feito um pouco, né? Uma introdução da jornada da alma, né? E realmente hoje, assim, o símbolo é muito forte, que não é ela não se resume a nada. A gente tenta reduzir, o ser humano ele tenta reduzir, mas não consegue. Então tem muito além disso, e a jornada da alma tem todo esse caminho a percorrer. Então isso me chamou a atenção. Realmente
Só o finalzinho um pouco eu não pude acompanhar direito, porque estava colocando a minha filha para dormir. Tranquilo. E o que realmente também me chamou dessa questão hoje foi essa jornada da alma, essa conexão do símbolo do mito, do arquetipo, né? Do arquétipo. Então, que eles estão juntos. E aí há esse caminho, essa jornada. Foi isso que me chamou também assim, mais atenção. Certo. Eduardo, queres falar, irmão? Eu queria fazer boa noite a todos, primeiramente, e gostaria de fazer só uma observação em relação às coisas invisíveis, as coisas ocultas que existem ao nosso redor, né? Que tudo depende do nosso interesse, que nos leva à percepção, a uma certa sensibilidade para poder observar essas coisas. O fato da irmã ter comentado sobre a folhinha que ela estava procurando é um exemplo disso. Por exemplo, não sei se alguém aqui já ouviu falar na lei de Murphy, que a lei de Murphy ela diz o seguinte, que se as coisas estão determinadas a darem errado, elas vão dar errado. Mas não necessariamente elas vão dar errado. Por quê? Porque o mal ele já existe. Ele já existe ali. O que acontece é que nós temos uma predisposição para as coisas do bem, para as coisas boas, só para aquilo que nos agrada. Então, a gente não consegue observar que o mal ele também pode acontecer, como ele acontece nas nossas vidas, né? Um exemplo disso é a folhinha que a irmã estava procurando. Até então não era do interesse dela. A partir do momento que passou a ser do interesse dela, ela começou a observar em todos os lugares. Um outro exemplo é a questão quando nós estamos no trânsito, aonde a gente vê um certo engarrafamento na nossa frente e a gente tem a sensação de que só a fila ao lado, a faixa ao lado que anda. Aí o que nós fazemos na maioria das vezes? A gente passa da nossa faixa e vai para a fila que a gente acha que está andando, mas na verdade elas estão andando de acordo com uma lei que é para ser. Tanto é que quando a gente passa para essa faixa ao lado, a gente começa a perceber que a fila que nós estávamos começa a andar. Entendeu? É mais ou menos aí, não sei se deu para vocês entenderem, que o mal ele está instalado, assim como o mal, como tudo aquilo que a gente repulsa, que a gente não quer, ele sempre vai estar ali. Basta a gente observar as coisas, tanto mal como coisas boas também. É mais ou menos isso que eu queria comentar. Obrigado. Gratidão. Então, eu vou fechar, depois eu quero comentar uma coisa com vocês, tá? Ata Malkut Vegebura Vegedula Leolam Amém Yud He Vav He Adonai Ehe Anja. Diante de mim, Rafael, atrás de mim, Gabriel, do meu lado direito, Miguel, do meu lado esquerdo, Uriel, sobre meus pés, brilho o pentagrama de luz, e na minha coluna, a estrela de 6 pontas. Então, vou parar a gravação. Cadê? Interromper a gravação.